Aproveitando essa deixa, queria que você explicasse um pouquinho da importância de ter senadores, deputados federais, congressistas aliados. Porque não adianta votar só no Bolsonaro. Ao presidente. Não adianta votar só no presidente e não só no partido, né? Então Vamos fazer uma explicaçãozinha rápida e didática, né? Sem lápis. Todo mundo sem lápis, sem papel, sem nada, o pessoal entender, né? Porque, arroz com feijão. Porque possivelmente o que eu falei aqui, pouca gente não conhece, né? Mas todo mundo só resolve votar no presidente. E não adianta só votar no presidente. Você querer votar no presidente, por quê? Porque o presidente ele não pode tudo, gente. Ele tem a caneta na mão para algumas coisas. Para muitas outras coisas, ele depende do Congresso. Né? Por isso que a gente chama em ter base política no Congresso Nacional. Você tem que ter um número X de senadores e um número Y de deputados para poder apoiar os projetos que você manda, porque quem faz projeto, quem aprova é a Câmara. O presidente só sanciona. Se não tiver a base, fica difícil, porque aí você tem que negociar com o parlamento. E negociar com o parlamento não é fácil. Mas vamos falar algumas coisas dessa estrutura política. Nós temos 3 poderes: legislativo, judiciário e o executivo. O executivo é o presidente Bolsonaro, o legislativo é a Câmara e o Senado, e o judiciário é lá a Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal. Essas coisas se comunicam todas. Não adianta você falar que é isolado. O presidente pode tudo. Ele não pode. Ele quer mudar, por exemplo... Quem não lembra daquela tomada de 3 Pinos? Uhum. Né? É que ali, aquela tomada ali... Não, eu peguei um exemplo errado, né? Porque a tomada de 3 Pinos foi uma determinação de um outro órgão, né? De um órgão técnico, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a mudança do Código Penal, né? O presidente quer acabar com a saidinha. Ele não consegue. Por quê? Porque nós temos que ter o projeto dentro da Câmara dos Deputados, que vai ser aprovado na Câmara, vai ser no Senado. Então ele depende de deputados e senadores. Agora, se ele quer acabar com a saidinha e ele não tem ninguém do lado dele lá dentro, ele vai ficar falando sozinho, porque não vai aprovar e pronto. É assim. Então, quando as pessoas forem votar, é muito importante explicar. Você vai votar no presidente Bolsonaro, vamos lá, você vota nele, mas também você precisa escolher um senador e um deputado que ajude ele durante o mandato. Senão, não adianta, ele vai ficar falando sozinho. E isso é importante explicar para vocês. Agora, tem mais coisas que eu preciso contar para vocês, que é a respeito desse voto que você precisa dar no voto para o deputado federal e no voto para o senador. O presidente vai ter que ter, do outro lado da rua, né, um cara amigo no Senado e um cara amigo na Câmara dos Deputados. Então, quando você for votar, você pense nisso, para não deixar o presidente sozinho, você escolha um deputado federal e escolha um senador. Nós vamos ter, esse ano nós vamos votar para um senador só, porque nós vamos renovar 1/3. As pessoas não sabem disso, mas o Senado, nós temos 27 estados e cada estado tem 3 senadores, né? E aí nós temos, então... Né? No ano de 2018, nós trocamos 2 senadores e agora vamos trocar 1. Então agora a renovação é de 1/3. Então entrarão 27 novos senadores. Possivelmente alguns serão reeleitos, mas possivelmente não. Vão ficar em casa e vão perder a eleição. Até porque o mandato de senador são 8 anos, né? São 8 anos o mandato do senador. E agora, gente, a coisa mais importante aqui para explicar para todos vocês, né? Tá todo mundo... achando que o presidente pode tudo, né? E eu já falei várias vezes aqui, ele não pode. E muita gente acha que quem põe os ministros do Supremo Tribunal é o presidente. Não é o presidente. O presidente só indica o nome. Eu quero fulano de tal. E ele manda uma mensagem lá para o Senado, faça a indicação do fulano de tal para ser sabatinado por este Senado Federal. E aí o Senado, então, vai começar a providenciar a sabatina do candidato que o presidente indicou. Então, olha a importância de a gente ter. O presidente indica. E como que faz para o presidente ter a maioria no Supremo? Aí que nós vamos chegar. Porque o presidente indica, né? E esse indicado, ele vai ser sabatinado. Se o Senado tiver rompido com o presidente, ele diz não e pronto, não vai nomear aquele cara.
E o que fez o PT? Vamos lá, Beraldo, agora no PT. Vou contar a história aqui. São 11 ministros no Supremo. 11. O PT, que assumiu em 2003 e foi até março de 2016, foram 14 anos, nomeou 7 ministros do Supremo. 7 ministros é a maioria. Então eu posso dizer claramente, hoje a maioria do Supremo é do PT e o PT não está no governo. Não está no governo. Ah, você, mas não pode politizar depois que os caras viram ministro. Não, peraí, gente, não adianta falar. É só olhar as decisões. Eu sou contrário a muitas decisões dos ministros do Supremo. Muitas delas, não vou nem citar aqui, porque são várias, são tantas decisões que eu sou contra o que eles fizeram, né? E você vê por detrás disso, assim, entre aspas, um verdadeiro ativismo judicial. Né? E você vê determinadas decisões, né, que são protagonizadas, né, em favorecimento de determinadas pessoas. Isso não pode. Isso não pode. Então, qual é o caminho para que haja uma mudança na Suprema Corte? O presidente Bolsonaro nomeou 2, Cássio Nunes, né? Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. O André Mendonça, inclusive, foi um parto para poder nomear ele, né? Foi um parto para nomear ele, mas foi lá nomeado. Por quê? Porque atrasaram a sabatina dele e quem atrasou foi o senador Davi Alcolumbre, que já estava desafeto do presidente Bolsonaro, que tinha sido presidente do Senado. Então, agora na próxima legislatura, o presidente Bolsonaro vai indicar mais 2 nomes. Então, nós precisamos eleger o presidente Bolsonaro para governar o país de 2023 a 2026, e aí ele nomeia mais 2, aí vão ser 4. Aí nós vamos para o período de 2027 a 2030, que seria o sucessor do Bolsonaro. Esse presidente que ganhar a eleição em 2026 e governar de 2027 a 2030 vai nomear 3 ministros do Supremo. Então, se já tínhamos 4, com 3, 7. Então, o que o PT fez em 14 anos de governo, nós podemos fazer em 12 se a gente reeleger o Bolsonaro e eleger o sucessor dele em 2026. Então vejam que a nossa luta, ela vai até 2030. É claro que eu estou parando em 2030 porque aí nós vamos ter 7 ministros do Supremo. Preste bem atenção. Então, só em 2030 é que nós vamos ter maioria no Supremo para poder, né? E eu espero que sejam presidentes de direita, que sejam conservadores, que sejam justos essas pessoas que vão estar lá no Supremo, tá?